o desenhista Jim Lee acaba de se tornar o presidente da DC Comics. Então, um dos desenhistas mais influentes do mundo acaba agora liderando uma das editoras mais influentes do mundo. Jim Lee, cara, eu sou suspeito para falar desse cara, eu sou muito fã dele, né? O Jim Lee é um desenhista, assim, eu sou fã não só do trabalho dele, que influenciou toda uma geração de desenhistas, mas eu gosto muito dele também como pessoa, sabe? Ele faz muito projeto sobre caridade, assim, que eu acho bem bacana, eu acho importante também. Esses caras que já chegaram lá, né? Devolver um pouquinho pro público, eu acho isso importante, e ele é um cara desse, sabe? O Jim Lee, ele começou a desenhar aí de maneira profissional em 1997, 1987, isso. Anos 80. Perdão, 1987, ele começou desenhando o Justiceiro. O Justiceiro foi uma coisa assim, colocou o nome dele realmente, né, na mídia de verdade. Aí ele foi convidado para desenhar os X-Men, que era assim a revista que já estava no topo das vendas, né? Então, tamanha fama que ele conseguiu desenhando o Justiceiro, tá? E aí, quando ele entrou com os X-Men, ele ainda... Pô, nós demos a sorte, né? Ele fazer uma parceria com o Chris Claremont, que é um escritor incrível, e juntos eles criaram, assim, verdadeiros clássicos, né? Inclusive, um deles, né, o X-Men Gênese, é tido ainda hoje como a história em quadrinhos mais vendida de todos os tempos. Só para vocês terem uma ideia, ninguém bateu esse número que ele fez nessa época aí. E aí ele continuou desenhando aí para a Marvel, fazendo muito sucesso, inclusive ajudando a escrever algumas histórias, né? Quando ele, com alguns outros desenhistas aí, se uniram e montaram a editora Image, eles foram para a editora Image, para poder realizar os próprios projetos e tudo mais, né? E aí, dentro da Image, ele criou alguns grupos, alguns personagens, ali por volta de 1995 e tal. E em 96 ele voltou, né, para Marvel, para desenhar mais algumas coisas e tudo mais. Aí depois voltou para a Image, até que a Image foi com a Wildstorm, que era um selo que ele tinha dentro da Image, foi comprada pela DC Comics, né? E aí ele acabou indo para a DC Comics, a princípio para desenhar. Ele assumiu alguns personagens clássicos da DC, como Batman, né, na saga famosíssima chamada Silêncio, que até hoje é republicada e é vendida tudo de novo, né? Depois desenhou Superman e inúmeros outros personagens, né? Eu vou chamar aqui o Creed, para você falar um pouquinho do que você acha, se você gosta do Jim Lee. Eu não sei se é um desenhista que você também acompanhou a carreira, você viu que eu já sou fã, né? Não sei o que você pensa dele. Fala um pouquinho pra gente, Creed. Cara, o Jim Lee é aquele cara, uma lenda, né? Eu acho que não tem como, é um desses desenhistas que quando você pega o trabalho dele, você identifica de cara que é dele, né? São poucos que tem assim, poucos com a qualidade que o Jim Lee tem. O Jim Lee é um cara meio 880. Eu sei que tem uma galera assim que meio que não gosta tanto do trabalho dele, porque acha que ele tem aquela questão dos rabiscos como acabamento, né? Mas, de qualquer forma, eu pessoalmente gosto bastante. Eu conheci o trabalho do Jim Lee, foi justamente em uma HQ que hoje eu não acho tão boa quanto achei na primeira leitura, que é o Batman Silêncio. Mas é fato que o gibi tem todo um suspense, todo um trabalho visualmente marcante ali naquele suspense que o Jeff Loeb propõe, em função da arte do Jim Lee, colaborando e ocultando algumas coisas ao longo do desenho, do trabalho todo, né? Eu gosto muito do Jim Lee, é um cara realmente muito respeitável no sentido da profissionalidade dele, né? Um cara que não costuma gerar polêmica, um cara que costuma ser, na maioria do tempo, coerente ali com a linha de trabalho, seja como editor ou como desenhista, embora já tenha pisado na bola, por exemplo, com o famoso barbudo de Northampton, né? O Alan Moore, né? Teve todo um problema com ele quando ele tirou o selo dele da Image e vendeu para DC, levando inclusive os trabalhos do Alan Moore. Alan Moore ficou bastante chateado com ele na época, né? De qualquer forma, é um desenhista talentosíssimo, né? E já veio ao Brasil, se eu não me engano, né? Teve uma das Comic Con que ele veio, né? Veio, encontrei ele lá, cara. Encontrei o Jim Lee lá. Tive o prazer de autografar justamente uma obra que ele fez com o Frank Miller, né?
então, que é o All Star Batman. Então eu tinha uma edição bonita lá, levei para ele dar um autógrafo. Na verdade, os dois autografaram para mim. Olha que legal. Legal. Olha que legal. E aí, indo direto à notícia, então, esse cara que nós acabamos de apresentar aí, né, o Jim Lee, com toda essa arte única e essa cabeça para negócios, afinal criou uma editora, ele está há muito tempo não só na frente, mas por trás, aí nos bastidores também, tomando algumas decisões executivas. Esse cara foi chamado para a DC, então, para liderar a DC. Ele já era editor da DC Comics e vai continuar, inclusive, nesse papel, tá? Mas vai assumir aí o cargo de liderança e aí vai estar respondendo apenas ao David Zaslav, que é o CEO da Warner Brothers, né? E aí já foi revelado que a primeira missão do Jim Lee nesse cargo é unificar todas as diferentes mídias, né? Então, achar uma maneira dos personagens da DC serem uniformizados, assim, como que eu vou explicar, né? Serem mostrados da mesma maneira em diferentes mídias. E é uma coisa que não é fácil, porque às vezes um personagem, que nem o próprio Batman, que é um personagem já bem sombrio, de repente não dá para ter a mesma característica num desenho animado para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, né? Então é um desafio muito grande aí fazer um filme e não deixar muito infantil. Então você vê como tem muita coisa importante para ser feito dentro desse trabalho dele. Aí muitas pessoas perguntam, não, mas tá, ele é líder da DC, então ele vai influenciar nos filmes? Bom, não de maneira direta. Como já tinha sido anunciado antes, o James Gunn, ele sim vai estar tomando as decisões por trás dos filmes. Obviamente que ele e o Jim Lee vão estar tendo essa conversa muito próxima a partir de agora, né? Para poder as duas mídias, várias mídias trabalharem juntas. Então o James Gunn continua meio que liderando a DC Studios, enquanto o Jim Lee lidera aí as outras plataformas da DC, né? Creed, deixa eu perguntar para você. Você acha que vai dar certo? Você acha que essa experiência que o Jim Lee teve como editor vai agregar para ele como líder da DC? E eu digo isso porque a DC Comics ela passou aí por um tempo assim meio bagunçado. Algumas histórias em quadrinhos eram publicadas com roteiros de pessoas que pareciam que nem tinham lido outras edições, então personagens que já estavam mortos o pessoal usava de novo e vice-versa. E aí é um trabalho muito grande fazer isso funcionar de novo. Você acha que ele vai estar à altura desse desafio? A bem da verdade, não. Eu acho que não. Eu sou meio incrédulo em relação a isso. O Jim Lee já teve à frente aí de encabeçar e tentar unificar as pontas de universos aí, né? A gente já sabe que faz um tempo que ele tá meio que como um carro-chefe da DC, ele e outros parceiros, mas me preocupa um pouco a DC não deixar isso nas mãos de uma coordenação só, né? Então, tempos atrás a gente anunciou bastante a questão do James Gunn como, vamos dizer, cabeça de chave aí, né, nessa organização. Agora o Jim Lee tenta resolver os problemas num outro ponto. Eu acho que a DC atira muito para todo lado. Em lugar que você tem muito cacique para pouco índio, a coisa não funciona, né? Então eu não acho que vai surtir um grande efeito o Jim Lee. Faz um tempo já que ele está atuando aí nos bastidores dos quadrinhos, tentando alinhar os problemas da DC, e vamos ser sinceros, eu estava pensando isso essa semana, né? O quanto a DC, é o mesmo problema da Marvel, mas as duas editoras enfrentam sérios problemas para trazer algo interessante à vida, né? Você pode ver que o que mais vende, você aí na loja percebe isso, né? E não é à toa que o Leonardo Ravege tem feito questão de publicar tanta coisa das antigas, ou coisa pedida, ou reimpresso certos materiais, porque os novos materiais, tá certo, tem um público novo, tem uma galera nova aí, mas não vende tanto. Por quê? A galera sente que as novas sagas não têm o fôlego, a qualidade criativa, a qualidade de escrita, de desenho que teve no passado. A DC ainda prima por uma grande arte, né? Os artistas, os desenhistas da DC são incríveis. Mas eu não... A bem da verdade, tudo que envolva novidades na DC e na Marvel, eu tô meio que com a questão do São Tomé aí, acredito vendo. Foram bons pontos que você levantou, Creed. Não dá para discutir com você nisso. Realmente, o Jim Lee não chegou hoje na DC Comics, né? E nem por isso a DC teve uma melhora significativa, né? Talvez algumas boas ideias, mas
na prática mesmo, as histórias continuaram confusas e não conversando com outras mídias. Vamos ver se agora, ele estando acima, se de repente ele coloca alguém, né, dentro que ajuda ele como editor, alguém, um braço direito aí, talvez com mais chance de melhorar isso, né? Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu gosto muito dele em diversas maneiras, então eu tenho fé que ele vai fazer alguma coisa legal aí, vai trazer de novo essa época dourada pra gente aí. Vamos aguardar pra ver. Tô na torcida também. É isso.
Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final.